Pode deixar, não tem problema não. Pode deixar. Tá bom? Eu comecei na semana passada, no domingo passado à noite, uma série de mensagens sobre a vida de Jacó, que era filho de Isaac, neto de Abraão, e que se tornou pai das 12 tribos que vieram dos seus 12 filhos, dando assim início aos clãs, aqueles clãs familiares que vão depois se tornar o povo de Israel. E a gente no domingo passado começou acompanhando o início da vida de Jacó, naquilo que se referia ao seu contexto familiar, né? Como toda biografia, ela começa ali no contexto do ambiente familiar onde a pessoa começa a existir, começa a ser, começa a se formar. E a gente disse que a gente vai trazendo na gente as marcas desse ser em família, desse ser com os outros, desde a nossa mais tenra infância. E fizemos aqui, no domingo passado, uma série de reflexões sobre esse início da vida de Jacó. E eu escolhi Jacó justamente para a gente refletir sobre a sua vida, porque ele é uma pessoa contraditória, é uma pessoa paradoxal, é uma pessoa com seus conflitos interiores, e uma pessoa que lida com diversas fases, ele passa por várias fases na vida, mas muito especialmente é uma pessoa com quem Deus vai trabalhando, que foi se deixando trabalhar com Deus. Ele que vem de um ambiente com sérios conflitos familiares, muito especialmente conflitos com seu irmão. Uma das razões pelo episódio que a gente vai tratar hoje à noite. Ele que lida com diversas situações em que ele engana, ele manipula, e depois ele é enganado e manipulado. Ele é o causador da tristeza dos outros, e depois ele é a vítima entristecida do que os outros fazem com ele. Então Jacó é muito essa expressão muito humana, muito contraditória, muito conflituosa, e acaba sendo um reflexo, muitas vezes, das nossas próprias experiências. Mas muito especialmente o que a gente está destacando aqui é como Deus foi trabalhando com a vida de Jacó. E o que eu estou muito particularmente interessado em compartilhar com vocês é como Deus vai trabalhando com a nossa vida, quando Ele vai mexendo com essa matéria bruta que somos nós, com esse barro que Ele vai trabalhar, que Ele vai moldar. Nós somos isso, nós somos esse material com o qual Deus trabalha para nos transformar em pessoas melhores. E o que Jacó vai nos mostrando é que, mesmo que a gente viva situações na vida muito contraditórias, mesmo que a gente se meta em enrascadas, que parece que dali a gente não vai conseguir sair, mesmo que a gente saiba que tomamos certas iniciativas que acabaram prejudicando outras pessoas, que nós nos tornamos o motivo de prejuízo para outras pessoas, mesmo que a gente seja vitimado pelo que as outras pessoas fazem conosco, mesmo que tudo isso aconteça com a gente, Deus está trabalhando conosco. O bom dessa história é que a gente não está sozinho, a gente está com Deus trabalhando nossos corações, nossas mentes, nosso caráter, nosso gênio, nosso temperamento, nossos talentos, nosso intelecto, nossa visão de mundo, nosso coração, nossa alma, o que somos, nosso ser vai sendo trabalhado. Especialmente nós, que estamos em contato com o Evangelho, que seguimos a Cristo e temos Cristo como nosso Senhor, como nosso Mestre. Ele está trabalhando conosco.
muito especialmente nós que temos o Espírito de Deus habitando em nós. Aceitar a Cristo, ter Cristo na vida, significa ter o Espírito de Deus em nós, atuando em nós, nos quebrantando, trabalhando conosco, trazendo para perto. E aí a gente tropeça, a gente cai, a gente se machuca, e Ele vai lá de novo e nos levanta e firma nossos passos, e pensa as nossas feridas. Bom, o fato é que a gente está nesse processo. É desse processo de Deus trabalhando conosco que nós somos participantes e que Jacó era. Então, cada fase aí da vida de Jacó, a gente vai parando para avaliar, para fazer as nossas reflexões, para tirar as lições para as nossas vidas. E hoje eu queria dar continuidade à narrativa que a gente iniciou domingo passado, passando para a fase seguinte. No domingo passado a gente viu o nascimento dos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú nascendo primeiro, sendo chamado de ruivo, bastante diferente de Jacó, e Jacó nascendo agarrado lá no seu calcanhar e por isso recebendo esse nome. Aquele que quer suplantar, aquele que quer pegar o outro pelo pé, aquele que quer passar na frente do outro. Jacó significa isso, o suplantador, o que quer passar na frente. E essa foi a marca distintiva de Jacó em vários momentos. Ele romper com certos princípios, certos valores para ter vantagem, para sair na frente, como no episódio que a gente vai ver hoje. Logo depois da narrativa do nascimento, em seguida vem a narrativa desse episódio, porque ele caracteriza muito essencialmente qual era o espírito da coisa ali, entre Jacó e Esaú, como é que aquilo começou a funcionar, como é que aquela imagem dos gêmeos nascerem, com Jacó segurando ali o calcanhar de Esaú, como é que aquilo foi se manifestando nos próprios acontecimentos da vida de Jacó. E é claro que eu quero também fazer algumas aplicações para a nossa vida diária, para o que a gente experimenta, para essa semana que a gente vai viver situações que talvez isso que a gente vai ver em Jacó hoje nos sirva como exemplo, como alerta, como placa de sinalização, como exortação e admoestação para a gente tomar cuidado com certas decisões, com certas escolhas, com certos passos, com certas iniciativas. Então eu quero ler com vocês lá capítulo 25 de Gênesis, que é o capítulo onde início da vida de Jacó está sendo narrado. E eu quero ler a partir do verso 27, Gênesis capítulo 25, a partir do verso 27, que dá um salto aí nessa cronologia da vida de Jacó. O narrador dá um salto com essa frase: os meninos cresceram. Então aí a gente já chega, depois de ter sido narrada o nascimento de Jacó e ali o momento em que ele e Esaú vêm ao mundo, dentro daquele contexto familiar, o autor dá um salto e já vai pegar os meninos crescidos, jovenzinhos, iniciando lá a sua vida mais independente, cristalizando algumas coisas no seu caminho. Então os meninos cresceram. E aí com esse salto, o narrador continua: Esaú tornou-se caçador habilidoso. A expressão quer dizer isso mesmo, um caçador cheio de estratégias. Esaú era um caçador com estratégias e métodos. Isso é que quer dizer a expressão habilidoso. Ele se tornou um caçador que conseguia aquilo que queria. E o irônico dessa situação é que esse caçador habilidoso vai ser caçado por Jacó agora. Vai se tornar vítima de um embuste que Jacó vai armar para ele. Então a narrativa diz assim: e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó
era mais caseiro. Enquanto Esaú saía para ir atrás da caça, para trazer caça para fazer comida em casa, e se aventurava nas florestas e ia mata dentro, atrás de animais. O Jacó era mais caseiro, ele cuidava mais do rebanho da casa, acabou se tornando alguém ali doméstico, nas circunscrições apenas da propriedade de seu pai, cuidando do rebanho. Então, aqui você vê também o Esaú voltado mais para fora, habilidoso, estratégico, um caçador, e Jacó, alguém mais doméstico, mais lidado, mais voltado para as coisas de dentro, mais caseiro, não é? E aí, Isaac, diz o texto, preferia Esaú. O seu filho preferido era Esaú, porque gostava de comer suas caças. Ele gostava daquilo que Esaú trazia, e a Esaú agradava muitíssimo seu pai com aquelas caças. Rebeca, porém, preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo. Era um ensopado de lentilhas. Eu estava numa dessas minhas estadias em São Paulo com meus pais. Eu estava uma vez lendo um livro de um pesquisador, um livro chama Entrando na Bíblia pela Cozinha. E ele fez uma pesquisa dessas comidas que se comia na narrativa bíblica. E ele vai dando a receita para a gente, como se fazia e como pode fazer agora. E lá tem a receita do guisado de lentilhas. E aí ele descreve lá como é que é feito, como é que era feito. O guisado era feito com costeleta de carneiro. Era lentilha vermelha, por isso dava aquele aspecto avermelhado para o guisado. Aí juntava uma série de temperos da época e temperava aquilo tudo. E a costela de carneiro cozinhava junto com as lentilhas, ia ficando aquele caldo grosso. E eu tenho uma irmã mais nova, e eu disse para ela, se você fizer um guisado dela, eu te vendo a minha primogenitura, se você quiser. Não é? E aí ele passa por várias receitas lá, inclusive essa, mostrando como é que o guisado de lentilhas era feito. Então ele estava lá, fazendo um guisado de lentilhas vermelhas, e chegou Esaú e disse, estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. E os descendentes de Esaú são chamados de edomitas, porque Edom é uma palavra que significa vermelho. E o guisado era vermelho, e Esaú se encantou por aquele guisado vermelho, e ele foi apelidado de Edom. E os herdeiros, os descendentes de Esaú eram chamados de edomitas, e se tornaram ali inimigos dos descendentes de Jacó. Essa inimizade entre Jacó e Esaú, essa disputa durou até hoje, entre esses descendentes diversos. Aí respondeu-lhe Jacó, olha aí, o doméstico, o caseiro, se preparando para caçar o caçador. Então respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, venda-me a sua primogenitura. O primogênito tinha direito a um monte de coisas, inclusive em partilhar a herança. Dizer quanto ele tinha direito e quanto o outro mais novo tinha direito. Se o pai morresse, era o mais velho que assumia o comando de tudo. Inclusive podia escolher a esposa para o mais novo. Então, quando Jacó quer comprar a primogenitura de Esaú, ele quer comprar esses direitos. Ele diz, olha, me vende aí esses direitos de comandar. Se o nosso pai morrer, quem vai comandar as coisas aqui sou eu. E Jacó propõe isso a ele. Esaú aceita. Ele estava morrendo de fome. Disse Esaú, estou quase morrendo. De que me vale? Olha o raciocínio. De que me vale ter direito de primogenitura e morrer de fome?
Então eu prefiro vendê-lo e ter agora direito a comer esse ensopado. Jacó, porém, insistiu. Olha aí o doméstico, o caseiro, caçando com estratégia. Aí ele insistiu, vamos jurar primeiro. Primeiro me dê a sua palavra de que você está abrindo mão da sua primogenitura e dos seus direitos para que eu lhe dê esse guisado. E aí Esaú fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então, Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi, porque vocês sabem que fome é um negócio que dura até a gente comer. Não é? Fome dura até a gente comer. E aí depois que você se sacia, você até duvida que vai ter fome de novo alguma outra vez. Não tem aquelas vezes em que você come e diz, eu acho que nunca mais vou ter fome na vida. De tão saciado que você sai. Pois é, foi o que aconteceu com Jacó, com Esaú. Ele comeu, saciou a sua fome, passou a vontade, foi embora. Mas o negócio já tinha sido feito. A troca já tinha sido feita. O que foi saciado em pouco tempo, poucos minutos ali, Esaú se sentou e comeu ali, em poucos minutos, deu cabo daquele prato de lentilhas, custou o resto da sua vida. Custou todo o resto da sua vida. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. E nessa noite eu queria refletir com vocês sobre algumas coisas aqui nesse texto, que tem a ver justamente com as nossas experiências, com a nossa vida, com o nosso cotidiano e a maneira como Deus vai trabalhando conosco. Olha, a primeira coisa que a gente aprende com esse episódio de Esaú vender seus direitos a Jacó por esse prato de lentilhas, que é uma coisa que pode acontecer várias vezes na nossa vida. Há muitos momentos na nossa vida em que a gente vende nossas primogenituras por pratos de lentilha. A gente abre mão de coisas verdadeiramente preciosas, duradouras, permanentes, por algo que é fugaz, passageiro, supérfluo, sem conteúdo, impermanente. Quantas vezes na vida a gente faz isso? Faz essa troca, faz essa negociação. E depois a gente vai amargando os resultados daquilo e vai lamentando os resultados daquilo, às vezes a vida toda. A vida toda. Por causa de escolhas, de decisões que foram tomadas em certas circunstâncias passageiras e episódicas, mas que trouxeram resultados e consequências que vão nos perseguir a vida toda. Então há algumas coisas aqui que a gente aprende sim, e aprende para se policiar, aprende para ficar esperto, aprende para ficar de olho, aprende é para isso mesmo, para levantar daqui e dizer, nessa eu não caio. Sabe, aprende para levantar daqui e dizer, eu posso tropeçar numa coisa que eu nem desconfiava que fosse acontecer, mas nesse tropeço aqui eu não caio, porque agora eu sei. Porque agora eu estou avisado. Porque agora abriram meus olhos. Pode até ser que eu caia, tropece,
por uma coisa que eu não sabia, que ninguém me avisou, ninguém me alertou, que eu não podia adivinhar as consequências, mas quando eu sou alertado, eu sou avisado, olha, cuidado com isso, porque isso queima, isso corta, isso fere, isso machuca, isso amputa, isso estraga, isso deteriora, isso cria um canal de lamentações, de fardos, de choro e de pranto. Isso faz com que o leite se derrame, e depois do leite derramado, meu querido, minha querida, às vezes não tem retorno. Aí esse tropeço, se eu cair, é porque eu sou evidentemente um tolo. É porque eu sou evidentemente um tonto. Se eu fui avisado, se eu fui alertado e caí, aí eu estou provando não o meu despreparo, mas a minha estupidez. Então é isso que eu gostaria de buscar nesse texto, esses alertas, essas advertências, essas exortações, para que a gente tome muito cuidado, para não trocarmos nossa primogenitura por pratos de lentilhas. E o primeiro alerta que nos é dado pelo texto vem de uma particularidade da experiência de Jacó e de Esaú em família, e que tem que ser, sim, muito bem trabalhada. A gente, às vezes, vende a nossa primogenitura por pratos de lentilhas porque não temos o devido preparo interior, não temos uma maturidade interior, não temos uma reorganização interior por causa de experiências anteriores que nos marcaram. O que eu estou querendo dizer com isso? Há uma situação em família aqui, que é descrita pelo autor, flagrante, clara, que qualquer um que bate o olho lá e vai, isso aqui vai dar problema, que é justamente essa descrição de que Isaac preferia Esaú, seu filho preferido era Esaú, e Rebeca, a mãe, tinha como filho preferido Jacó. E aí essa divisão de preferências, ou de maneira concreta, direta, expressa, ou de maneira insinuada, às vezes ninguém fala disso. Concretamente, diretamente, ninguém fala disso, mas está no ar, está no ambiente, está na observação que os filhos fazem. E essa divisão entre Isaac e Rebeca tendo seus filhos prediletos, ela é que começa a causar essa cisão, essa divisão, porque eles sabiam. Esaú sabia que era o preferido de Isaac. Sabia e se utilizava disso muitas vezes. Sabia que o pai gostava das caças que ele trazia. E Jacó também sabia que não era o preferido do pai. Era o preferido da mãe, mas isso numa sociedade paternalista diz muito pouco você ser o preferido da mãe. O que te dá importância é ser o preferido do pai, do patriarca. Então é claro que um se sentia em desvantagem diante do outro. O fato é que Esaú e Jacó cresceram com essa
desorganização interior, com essa disfuncionalidade dentro deles, em que as preferências paterna e materna começaram a definir ali os dois como adversários, concorrentes, competidores. Acima de serem irmãos, se tornaram concorrentes. Acima de serem irmãos, se tornaram competidores. Acima de serem irmãos, se tornaram adversários. E nunca trabalharam isso. Não havia como trabalhar isso. Você não vê Jacó indo fazer terapia, né? Jacó chegando para o terapeuta dele e dizendo, ó, eu estou me sentindo desprestigiado lá em casa. Meu pai gosta mais do meu irmão. E eu me sinto menor, me sinto menosprezado. A minha mãe tenta até levantar minha bola. Tenta até dar uma compensação, mas não é a mesma coisa que ser o predileto do pai. E quando eu olho para o meu irmão, eu não vejo o meu irmão, eu vejo o lugar que eu gostaria de ocupar, o lugar que eu gostaria de estar. E aí, a primeira oportunidade que Jacó teve de enganar o irmão, de passar a perna no irmão, ou mais, de se aproveitar de uma fraqueza do irmão para tirar vantagem do irmão, Jacó fez. Porque essas coisas estavam todas muito mal trabalhadas dentro dele. Então a primeira coisa que tem que acontecer dentro da gente, para a gente não sair por aí vendendo as nossas primogenituras em troca de lentilhas, é dentro da gente nós sermos pessoas bem construídas, bem resolvidas, pessoas maduras, pessoas que resolveram suas questões de infância, pessoas que resolveram suas mágoas, pessoas que resolveram seus ressentimentos. E aí a gente já começa a ver o Evangelho como trabalha com a gente, como quando a gente conhece o Evangelho, quando conhece Cristo, como é que o Evangelho e como é que Cristo trabalham nossas mágoas, como é que Ele nos dá espírito de perdão, como é que o Evangelho nos ajuda a superar essas coisas. E em vez de nós cultivarmos os ressentimentos, os rancores, a gente começa a cultivar misericórdia, amor, compreensão. É isso que o Evangelho nos ajuda a fazer. É isso que a graça de Deus faz com a gente. Ela começa nos trabalhando por dentro para isso, para nos fazer pessoas maduras que sejam incapazes de venderem sua primogenitura, recebendo em troca a lentilha. Então essa é a primeira coisa que a gente vê ali. Essa coisa mal trabalhada, essa desordem interior, essa desorganização interior que havia entre Esaú e Jacó, causou muito do conflito desses irmãos. Não foram eles que receberam isso de graça. Eles herdaram isso, veio de raízes mais profundas e anteriores. E precisava isso ser trabalhado, precisava isso ser resolvido. Como vai ser depois? A gente vai chegar lá no momento em que finalmente, depois de muito tempo, Esaú e Jacó vão se acertar. Mas isso depois de terem sofrido muito. Depois de terem tomado descaminhos em que quebraram a cara, apanharam muito, perderam muito. Aí depois lá na frente resolveu. Mas esse espaço entre aqui e lá na frente houve muita perda, muita angústia, muita ferida, muita dor, muita coisa que não precisava passar se isso tivesse sido resolvido. A segunda coisa que a gente percebe nesse texto é o prejuízo que a gente toma quando certos desejos, certas precipitações, certos imediatismos são colocados em primeiro lugar e querem ser satisfeitos de modo rápido.
quando fala mais alto, o desejo mais imediato, quando fala mais alto, o olhar que busca a solução rápida, quando fala mais alto, a pressa, quando fala mais alto, a precipitação, quando fala mais alto, o instinto, quando fala mais alto, aquela primeira iniciativa, quando fala mais alto, aquele primeiro passo. Você se lembra daquele cego em Betsaida que Jesus Cristo curou, tocando nos olhos dele? E aí ele começou a ver, mas ainda confundia árvores com pessoas. Aí perguntavam, está vendo? Ele dizia, eu vejo, mas eu não sei exatamente o que é árvore e o que é gente. Está meio confuso ainda aqui. Aí Jesus vai e toca de novo nele. E aí a sua visão se define. Aí é que ele começa a distinguir as coisas. Ele só começa a distinguir árvores de pessoas nesse toque que define a sua visão, que apura a sua visão. Então, muitas vezes, a gente toma aquela decisão mais apressada, dá aquele passo mais impensado, porque nossos olhos não distinguem. Porque nós estamos misturando pessoas com árvores, estamos confundindo as coisas, e a gente vê o bom como se fosse ruim, e vê o ruim como se fosse bom. O autor de Provérbios diz isso, que o coração humano é enganador nesse sentido. Ele se confunde com a verdadeira natureza das coisas. E a gente vê de um jeito, entende de um jeito, e aí toma aquela decisão que vai ser um desastre. Dá aquele passo que vai ser um tormento. Se precipita de uma maneira que vai estragar tudo. Então, esse olho definidor, essa capacidade de distinguir, essa capacidade de separar o que é realmente bom do que é ruim, do que é aparentemente bom, do que é realmente bom, essa capacidade de interpretar as coisas desse modo, ela é extremamente necessária. Para que a primeira coisa que fale não seja o apetite desordenado, o desejo que quer ser satisfeito de qualquer forma, o sonho que quer se realizar de qualquer maneira, custe o que custar. E a gente cai em abismos que não precisaria cair e se machuca de uma forma que não precisaria se machucar, quando a gente tem essa capacidade de distinção. E aí o Evangelho também nos dá isso, porque uma coisa que Jesus Cristo diz é que, olha, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Quando a luz do Evangelho bate no coração, bate na cabeça, bate na mente, quando nós somos iluminados pela luz de Cristo, o ensino do Evangelho, os princípios do Evangelho, eles começam a clarear a nossa mente, nossa visão, a gente começa a ver direito. Porque aí a gente passa a ter a luz de Cristo, a luz da palavra de Deus, a luz do Evangelho, a luz dos ensinos do Evangelho, nos ajudando a distinguir. Então, essa noite você precisa do Evangelho e precisa de Jesus na sua vida. Primeiro, porque o Evangelho nos reorganiza interiormente. O Evangelho nos ajuda a amadurecer interiormente, para que a gente não saia vendendo primogenitura por lentilha. E segundo, porque o Evangelho nos dá essa iluminação, ele nos traz essa luz de Deus, do Evangelho de Jesus, do Espírito de Deus em nós, para a gente separar o que é árvore do que são pessoas.
para a gente separar o que é certo do que é errado. E para quando a gente tiver de dar passos, que a gente dê passos na terra firme, dê os passos certos, e não saia perdendo as nossas primogenituras e recebendo lentilha de volta. A terceira coisa que a gente observa aqui é que faltou uma capacidade de Esaú de dar prioridade a princípios e valores permanentes. Como eu disse, a lentilha é um prato ali que passa. Você come aquele guisado de lentilha cheiroso, saboroso, mas passa. E o direito da primogenitura era uma coisa que valia muito mais do que aquele prato de lentilha. O raciocínio de Esaú está errado. O raciocínio de Esaú, dizendo, para que me serve o direito de primogenitura se eu vou morrer de fome? Não ia. Não ia. Se não tivesse os olhos grandes naquele prato de lentilhas, de repente saía, comia ali algumas frutas, já dava uma maneirada. Depois ia ver mais tarde o que tinha para comer melhor. Já matava alguma coisa da fome ali, sem precisar vender primogenitura. O raciocínio dele estava errado, era um raciocínio imediatista. A fome estava falando mais que qualquer coisa. E o texto nos informa que, na verdade, Esaú desprezou a sua primogenitura. Porque o problema aqui é que a primogenitura de Esaú valia para ele menos que aquelas lentilhas. E aí, meu caro e minha cara, se na sua cabeça certos princípios e valores que são realmente importantes não têm importância, se na sua escala de prioridades o que não tem importância é mais valioso do que realmente aquilo que tem, se você inverte essas prioridades, se para você a sua primogenitura, a sua condição de ser humano, o seu valor como ser humano, seus princípios como ser humano não são importantes, aí não adianta. Você vai topar qualquer prato de lentilha que aparecer. Mas não é porque a lentilha é importante, é porque para você a primogenitura não é importante. Você deixou de dar importância para o que realmente tem valor, para o que realmente é princípio indispensável para qualquer pessoa se sentir em paz, se sentir bem, se sentir realizada. Então, essa inversão de prioridades, quando a gente não valoriza de fato o que precisa ser valorizado, olha, se você não valoriza os ensinos da palavra, você vai sair vendendo isso. Você vai sair trocando isso por qualquer outra vantagem que acenar para você. Porque você não valoriza o que realmente tem valor. E aí, aquilo que Jesus Cristo diz, quando Jesus Cristo estava se referindo às pessoas a quem ele falava e que não davam importância ao que ele falava, Jesus diz, é como jogar pérolas aos porcos. Porque os porcos não vão ver o valor das pérolas e vão trabalhar aquilo como se fosse pedra qualquer. Então Jesus deixava bem claro, olha, só vem a mim, só me obedece, só me segue, só segue os meus ensinos, quem dá valor a isso, para o coração que valoriza isso.
Mas se a gente não valoriza essa primogenitura, a gente vai trocar isso por qualquer prato de lentilha que aparecer. Então a questão está na raiz. A questão é do coração diante da palavra. A questão é da pessoa diante de Deus. Do que Cristo realmente vale para nós e do que a sua palavra vale para nós. Porque se isso não tiver valor, não adianta. As lentilhas sempre vão valer mais. E a última coisa que a gente vê aqui. Então, olha, a gente precisa do Evangelho na vida, a gente precisa de Jesus na vida. Para não sair vendendo primogenitura em troca de lentilha. Primeiro porque o Evangelho reorganiza a gente por dentro. Amadurece a ver gente por dentro, coloca as coisas no lugar. Ainda que nossas experiências, até familiares, tenham sido muito ruins. A segunda coisa que o Evangelho faz, e que Jesus Cristo faz em nossa vida, para que a gente não saia aí vendendo a primogenitura por lentilha qualquer, é nos ajudando a distinguir o que é realmente bom do que é só aparentemente bom. Do que é transitoriamente, efemeramente bom, do que é permanentemente bom. E o Evangelho também é necessário na nossa vida, o que Cristo faz no nosso coração é necessário, porque Ele nos dá as prioridades certas, Ele nos ajuda, o Evangelho nos ajuda a valorizar o que é realmente valioso. E os ensinos da palavra, o que Jesus ensina é realmente essa primogenitura que vale mais do que qualquer outra coisa, e o Evangelho nos ajuda a valorizar isso. Nos ajuda a ver a vantagem disso. Mas há uma outra coisa, uma última coisa que eu quero acrescentar. O texto termina de uma forma magnífica, nos falando da realidade da vida, e a realidade da vida é isso aí. O prato de lentilha acaba. E rápido. E rápido. Você senta, come, levanta e se vai. E a vida é exatamente isso. O prato de lentilhas da juventude, por exemplo, passa. Você come isso rápido. A juventude, a força jovial, é uma coisa que a gente come muito rápido, passa muito rápido. Pergunte aos seus pais, não que eu esteja chamando seus pais de velhos, mas pergunte a eles se não passou muito rápido. A história é sempre a mesma, com qualquer pessoa mais velha que a gente conversa, é aqui a mesma história. Puxa, passou tão rápido. Mas é isso. A vida é esse prato de lentilhas que a gente senta, come, e come muito rápido e passa rápido. A gente se levanta e se vai. Nós estamos em 2000 anos depois do cristianismo. Nós estamos em 4000 anos depois de Abraão. Nós estamos em 100 milhões de anos após o surgimento das primeiras vidas no universo. Tudo passou muito rápido. E isso aqui também vai passar. Daqui a pouco, passou mais 50 anos, mais 1000 anos, mais 10.000 anos. E nós, o que somos hoje, aqui, vamos ter virado pó. Vamos ter virado pó, vamos ter acabado. Outras civilizações virão e vão olhar para a gente como a gente olha lá para aquela civilização antiga do Egito, da Pérsia, da Babilônia. A gente olha lá para trás, não sabe nada daquelas pessoas, vê ali que houve essas civilizações. Mas eram pessoas como a gente, que tinham suas vidas, que tinham sua história,
e que passaram, acabaram. É o que acontecerá com a gente. Daqui a um tempo vão olhar para essa civilização aqui, com a civilização dos anos 2000, civilização da América Latina. E teremos passado e ninguém saberá quem fomos. Porque a vida é assim, a gente senta, a gente come, a gente levanta e a gente vai. E passa muito rápido. Por isso, é preciso que isso aqui valha a pena. Por isso, a gente precisa chegar no final, olhar para trás e dizer, valeu a pena, foi bom. Foi bom. Em qualquer tempo, porque em qualquer tempo isso aqui acaba. Olhar para trás e dizer, foi bom. Por isso a gente tem agora a grande oportunidade de, em vez de vender a primogenitura por prato de lentilhas, ficar com a primogenitura. Segurar o que é realmente valioso, precioso, viver o que realmente é valioso e precioso. Por isso, o Senhor Jesus Cristo disse, eu trouxe vida para vocês. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida de verdade. Porque ela passa. Para que vocês experimentem o que é vida de verdade aqui. Nessa transitoriedade das coisas. Porque já que vai passar, que quando a gente chegue no final, a gente tenha consciência de que valeu a pena. De que a nossa vida não foi um transcurso de ficar trocando primogenitura por lentilhas. Que a história da nossa vida não é um conjunto de lentilhas. Que a história da nossa vida não seja um conjunto de lentilhas, mas que seja a história de uma primogenitura. Que seja uma história do que realmente é importante. E isso o Evangelho e Jesus podem fazer conosco. E essa noite, eu quero dizer a você que sua vida é a vida que vale a primogenitura. Eu quero dizer a você que a sua vida é uma primogenitura tão valiosa que Jesus deu a vida por você. Jesus pagou o preço da lentilha, da primogenitura, da eternidade, de tudo. Pela gente. A nossa vida vale muito, porque o Filho de Deus deu a sua vida na cruz por nós. E por isso ele tem esse efeito transformador na gente e no coração da gente. Essa noite eu gostaria que você saísse daqui com essa experiência de ser o amado daquele que deu a sua vida por nós. Daquele que comprou a nossa primogenitura e a deu a nós. Daquele que é o Filho unigênito e nos tornou filhos nele. Daquele a respeito de quem disse Jesus, todo aquele que nele crê se torna filho de Deus. Porque aquele que é o Filho, aquele que tem a primogenitura eterna, nos deu essa primogenitura e o direito de sermos filhos de Deus. Foi isso que ele fez. E é esse evangelho que eu convido você a conhecer e a experimentar hoje. Curva a sua cabeça comigo e vamos orar nesse momento em que caminhamos para o encerramento desse culto. Vamos pedir isso, vamos pedir que nós tenhamos essa transformação interior, essa organização do coração, essa organização interior que o Evangelho nos dá. Vamos pedir isso, que o Evangelho nos dê a visão que define as coisas. Que o Evangelho nos dê essa capacidade de distinguirmos as coisas. Vamos pedir isso, que o Evangelho transforme a nossa vida, de maneira que a gente dê as prioridades certas para o que é realmente prioritário.
Que a gente reconheça o que é realmente valor e princípio. Vamos pedir a Jesus que Ele transforme nossa vida de maneira que essa vida, que é tão rápida, que passa tão rápida, que ela tenha valor e vale a pena vivermos. Vamos pedir isso, peça isso, que o Evangelho de Jesus possa fazer isso por você. Agora é entre você e Deus, tá bem? Eu disse o que eu precisava dizer. A mensagem está aí diante de você. E o que você vai fazer com isso é com você. Esse alerta que é dado agora é você que vai saber o que você vai fazer com isso e com o Evangelho de Jesus que é colocado diante de você agora. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Enquanto a gente canta, se você essa noite quiser vir aqui à frente para que eu ore por você, se você essa noite está disposto a colocar a sua vida nas mãos do Senhor, se você essa noite quer que o Evangelho de Jesus faça essa obra na sua vida, no seu coração, na sua mente, se você essa noite quer ser iluminado por essa luz que ilumina os corações e as mentes e clareia os nossos passos, se nessa noite você quer ser transformado por esse poder do Evangelho, que nos traz a bênção daquela primogenitura que a gente não perde nunca. Se você essa noite quer experimentar esse amor e essa graça de Deus que nos conduz pela mão, para que cada passo nosso seja firme, seja sólido, seja dado pela graça de Deus na presença do Senhor. Se você essa noite quer esse Evangelho na sua vida, quer sair daqui sabendo que experimentou essa transformação, que nunca vai permitir que a gente venda primogenituras em troca de lentilhas, e vai nos dar essa vida de qualidade que o Senhor Jesus nos dá. Se você quer isso, enquanto a gente está cantando, vem aqui na frente orar comigo. Eu quero orar por você, orar pela sua vida. Se no seu coração você está sentindo esse desejo de sair daqui com essa experiência autêntica e verdadeira de fé, enquanto a gente está cantando, saia, vem aqui, porque eu quero orar por você. E vamos juntos à presença do Senhor aqui, para que Ele nos encaminhe na luz do seu Evangelho. Vamos cantar então. Se você quiser, vem aqui que eu quero orar por você, pela sua vida, por essa decisão.